As cuspidas da maternidade. Gente, vocês podem estar se perguntando, mas por que tanto episódio? Na Porque verdade, não acaba. não tem fim. Cada vez que a gente pensa num tema, a gente já vai falar disso de novo. Não acaba. Porque é muita cuspida que a gente faz e que cai na testa feio, não é mesmo? Não, e o pior é que eu falo assim, que vai virando igual aquelas fases do Mario, sabe? Você treina, e você fala, cheguei no chefão, matei o chefão, eu tô o máximo. A próxima fase ainda é mais difícil que o chefão anterior. Você nem passa da fase. Gente, isso porque os nossos filhos... O outro chefão é ainda mais difícil. Isso porque os nossos filhos estão começando, quiçá, a segunda década de vida, né? Então tem muita coisa ruim pra chegar aí. Desesperada. Eu tenho total empatia pela minha mãe agora. Total. Total. Sabe né? aquela história do eu nunca vou ser igual minha mãe? Cara, minha mãe é uma santa. Expectativa e realidade. Nunca serei como minha mãe. De repente, eu quero ser próxima. quase próximo do que ela foi. Mais ou menos assim. E quando a gente pensou em falar desse episódio, a gente falou, o que a gente vai falar? Porque no último nós falamos da cama compartilhada, né? A gente pensou em falar um pouquinho das mães gestantes que comem arco-íris, né? E aí, quando chega a maternidade, o puerpério, pá, na cara, né? E aí, eu sempre falo, não, mas eu vou trabalhar a hora que o bebê dorme. Meu bebê vai ser um unicórnio. Gente, eu na gestação do Nico, quando eu fiquei sabendo que eu ia ficar 4 meses de licença, mais 1 de férias, comprei um monte de livro. Falei, não, 5 meses com o nenê que dorme 18 horas por dia, né, de acordo com o livro. O seu filho ia dormir 18 horas por dia. Entendeu? Então, tá vendo? Até na abundância eu tava refletindo sobre isso. Os livros estão lá até hoje. Já chegou a o pessoa teve terceiro um corpo filho. usado por 10 anos, né? Quem não assistiu esse episódio assim. Eu li o sumário. Pois é. E na verdade, pra mim foi bem isso também. Falei, não, eu vou voltar a trabalhar. Ponho ela no sling e vou. Só dou mamar, deixo dormindo no... Até comprei aqueles chiqueirinhos portáteis, né? E aí eu falei, dou mamar, deixo ela dormindo e vou trabalhar. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Não lembrava nem se eu tinha conseguido escovar o dente naquele dia. Quem dirá pensar em alguma coisa ou fazer qualquer coisa que não seja dar mamar e fazer dormir e limpar a fralda. Então, é porque as pessoas leem os manuais, né? E acham que... É o que a Thay falou. O meu bebê vai dormir em média de 14 a 18 horas por dia. Ele vai mamar de 3 em 3 horas. Ele vai fazer 3 fraldas de cocô por dia. Eu tenho que ter 3 mudas de roupa. Com um clima favorável, a roupa vai aparecer secada, passada. A comida sai de dentro do forno. Então, assim, a casa, ela cria vida própria. Igual o e Encanto. ela funciona sozinha. Igual o Encanto. Igual o Encanto. Então, assim, é fácil. Aí você chega na vida real. Você acaba de trocar a fralda, bota a roupa do menino, ele faz outra merda que vaza até o pescoço, você não sabe se tira o body por cima, por baixo, ou se enfia o menino na privada. As louças estão lá fedendo dentro da pia há 3 dias, porque você e seu marido, ou vocês estão se matando, ou se revezando pra manter a criança viva, né? Ou tentando encontrar sanidade. Sobreviver e encontrar sanidade mental. Sim. A casa tá caótica. E você não consegue dormir quando o menino dorme, porque você quer saber se ele tá respirando. Ou seja, quem pensa em trabalhar depois que o bebê nasce? Não, a gente não consegue responder mensagem de WhatsApp, gente. Você tá respondendo, o menino tá chutando celular voa, celular vem. Aí você deixa cair o celular na cara da criança, aí a criança berra. Várias vezes, e é tão pesado, né? Eu já deixei cair Maria dormindo, eu dando mamar pá na cabeça dela. Falei, que bom, não sou a única. Uai, o que eu posso fazer? Não tem jeito, é muito maluco. Mas só vivendo. Porque por mais... Se você tá ouvindo a gente, você tá gestante, primeiro neném, e tá ouvindo a gente, você pode estar pensando, nossa, como elas são exageradas. Não é pra te assustar, é pra te preparar. Amiga, é o melhor conselho que você pode receber. Teve uma paciente nossa, vou falar o nome dela porque ela conta essa história rindo, a Denise. Dos gêmeos, né? Do Otto e da Lara. Aliás, Dê, um beijo. Beijo, Dê. Vou te salvar aí. Ela veio na consulta pré-natal comigo e eu falo, gente, os primeiros meses, principalmente o primeiro mês, é um mês de sobrevivência.
é caótico. E ainda mais, você vai ter 2 bebês e tal. Eles não dormem, assim, essas 18 horas dormindo, são em ciclos de 1 hora, 1h30, então ele passa. E aí, porque na consulta eu vou preparando, né, pra isso. Quando veio, depois ela veio no retorno, na consulta eu não me lembro se era de 7 a 10 dias, ela... Natália, você tinha que ter sido mais enfática. Eu falava, isso aí ia ter abortado. Mas é interessante. Ela falou, porque você não falou. Eu falei, mas se eu for mais enfática ainda de como é um bebê. Porque a D fez o curso também comigo de cuidados com bebê. E ela falou que no dia do curso de cuidados, ela saiu horrorizada, achando que ela não ia dar conta. Ou seja, a gente foi enfática. A gente foi enfática. Só que é aquela coisa, você tá no sonho. Uhum. Sim. Então você acha que com você vai ser diferente. Tem no peito aqui, ó. Eu dou conta. Você acha que... E eu falo... E no fundo, a gente dá conta. A diferença é que a gente não dá conta do jeito que a gente gostaria de ser perfeitinha. Não, a gente dá conta você é uma você chega no final mãe da até linha o de seu chegada filho igual nascer. aquele cara. Capengando, né? Com a música... Você vai ser uma ótima mãe. Até o seu filho nascer. E por trás de uma mãe feliz, existe uma criança que coopera. Porque toda mãe que chega aqui, não, porque olha, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque a criança dorme à noite, porque eu fiz isso, dá vontade. Lá no fundo eu tô assim, amiga, não é porque você fez isso. É porque a pessoinha ali já nasceu com o chip do fazer isso. Sim. Porque se não tivesse, duvido. Truco! A gente não leva em consideração as individualidades das crianças. A gente não tá pronto pra isso. Verdade. A gente, que nem muitas pessoas me procuram pra fazer o curso e tal, porque elas querem a receita do bolo. Só que elas esquecem que quem vai nascer é um indivíduo, é uma pessoa, não é uma página em branco que você vai lá e enfia o que você quiser. Sim. Eu brinco muito sobre isso, tá? Que eu falo assim, às vezes as pessoas têm 2, 3 filhos, aí fala assim, agora, no primeiro você fala, agora eu me estrupiei. O segundo agora já vem, você é uma mãe melhor, porque agora eu já sei. O segundo vem totalmente diferente do primeiro. E no meu caso, o segundo veio pior. Aí vem o terceiro. O menino ainda vem mais virado no girai ainda, né? Então você fala assim, cada um vem com um desafio diferente. Não é que seja uma criança mais difícil que a outra, não, são desafios diferentes. E também são mães diferentes. Até porque épocas diferentes, momentos diferentes. Momentos diferentes. Eu falo assim, a Maitê foi um bebê que cooperou muito. Muito. Maitê era aquele bebê que às vezes eu botava ela no berço porque eu não tinha com quem deixar pra tomar um banho e tudo, eu voltava, ela tava dormindo. Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. Você imagina. Nem eu. E isso assim, sem chupeta, nessa época, nada, porque ela tava só no peito até então. Eu ficava, gente, né? Tô me sentindo. Mas a minha mãe falava uma coisa muito, aqueles ditados de mãe, né? Deus dá a cruz conforme você pode carregar naquela época. É o que eu ia te falar, a Maitê precisava ser assim. A Maitê precisava ser assim e ela veio desse jeito. Cauã é um plug... Sabe aqueles imã magnético? Ele vai passando aqui perto, ele já vai fazendo assim. Eu tento tirar ele de novo. Ele acopla. Igual aquela tomada. Mas a Maria foi assim até o quê? Uns 4, 5 anos. Se eu tomava banho com ela, não podia baixar. Ela tava assim, ó. Não, se eu tirava o sutiã, o Nico parava de ele pensar. Pega assim, ó. Ele olha, gente, juro por Deus. Faz a teta aqui, Thay. Quem estiver assistindo. Não, com a mãozinha assim, fechadinha. Aí ele olha, aqui tá a teta, né? Aí ele passa, ele vê o peito. Cássio, você perdeu feio, não é por nada. Ainda bem que tem 2, né? Mas E aí, como que amamenta a cada 3 horas? Com o nenê fissurado, assim? Não. Porque tem até um meme que eu acho que faz todo sentido. Como o bebê me vê, que é uma teta com perninhas e bracinhos. Uai, o povo me pergunta, por que você amamentou 5 anos? Eu falei, não foi opção minha. Não consegui. É que a minha mãe me deu um conselho e eu não segui. A minha mãe falou pra mim, quando o Nico nasceu, falou, você desmama até 1 ano, porque depois de 1 ano a criança desmama quando quer. Nunca minha mãe me deu um conselho tão real. O Nico desmamou com 5 anos e 3 meses. Tá vendo? E Cássio olha assim antes, porque Cássio falava, esse menino não vai amamentar até muito tempo, não, né, Natália? Até 2 anos tá bom, até não sei o quê. Vamos dobrar a meta. Aí hoje ele olha pro Cauã, pra paixão que ele tem, ele fala assim, Natália, como que a gente desmama esse menino? Não vai desmamar. Não vai. Vai deixar. Aí ele assim, ele super resiliente, sabe? Não,
não tem como desmamar esse menino. Mas a amamentação é outra cuspida. Outra cuspida, né? É outra cuspida. Eu também, eu falei, só vou dar mamar 6 meses. Depois tá ótimo, Primeiro que eu não consegui amamentar exclusivo 6 meses, começa por aí. No último dia, eu lembro, último dia, antes da introdução alimentar, no dia seguinte eu tinha combinado com a pediatra que ia começar a introdução alimentar, eu ainda tava tentando tirar a sonda pra amamentar exclusivo. Gente, eu vou amamentar exclusivo horas. Isso mesmo. A loucura da pessoa. E eu falei, não, só vou dar mamar 6 meses, Chegou, eu fiz igual a Dilma, deixei a meta aberta, quando eu atingi a meta, eu dobrei a meta. É muito engraçado isso, porque igual esses dias eu recebi uma paciente e ela veio também, igual você falou, com esse monte de artifício, né, de sonda, de fórmula e tudo, aí ela virou pra mim e eu falei, mas, e aí, como foi a primeira consulta, eu virei pra ela e falei pra ela, qual que é a sua expectativa em relação à amamentação? Sabe o que ela me respondeu? Eu ainda não tinha parado pra pensar sobre isso. Você vê que é outra cuspida da maternidade, né? E uma coisa que a gente tem que se preparar, que a gente se acha tão empoderada, às vezes, eu brinco, né, Thay? Eu usei essa analogia com a Thay. A gente tem mulheres no parto que são aquelas leoas defendendo a... Chega no puerpério, vira uns gatinhos, aquele gatinho que chegou pelo cano em dia de chuva, sabe? Já tá lá aquado, moído e estrupiada, com os cabelos assim, a orelha em pé. Por quê? A gente esquece que tem toda uma carga hormonal, que tem toda uma coisa sobre... E se a gente não tá muito bem preparada pra isso, pra esse pós, a gente vai pegando aqueles guinchos que vão dando pra gente e a gente vai indo. Sim. Então a gente tem que entender que tem que parar pra refletir sobre o momento que a gente tá vivendo e sobre o que a gente quer. Todo empoderamento no parto termina na balança, no pós-parto. A hora que a mulher bota o neném na balança e não bateu, a coisa começa a desandar ali. E aí você fala, gente, mas peraí, vamos lá. Na balança você desbalança de pesar. Na balança de pesar o bebê. De pesar o bebê. Ali é o começo da trajetória. E aí aquele empoderamento, aquela coisa de brigar com o obstetra, de peitar o sistema, de abaixar esse bisturi, acaba na frente do pediatra. E aí é que eu viro e falo assim, a gente tem uma política muito paternalista ainda de médicos que querem impor regras. Então, o bebê não ganhou 20 gramas por dia, mas 20 gramas da onde, gente, que tiraram esse negócio? Não bota no gráfico, não avalia o desenvolvimento da criança, não avalia o contexto. Né? Eu sei, passei por isso. O que são? Aí eu falo assim, eu tive um bebê que na primeira semana não ganhou 5 gramas por dia. Quando chegou na consulta de 30 dias, tinha ganhado 800 gramas no mês. Aí você vira e fala assim, e aí? Quem explica? O que explica? Sabe? Pra que a gente vai... Eu falo assim, a gente tem que entender que o bebê, de forma geral, ele tem todo um contexto, igual a Thay falou. A gente tem desenvolvimento, a gente tem xixi pra avaliar, a gente tem isso. E cada bebê tem seu tempo E a gente tá entrando nesse tema do peso, porque realmente é uma coisa que acaba com as mães no puerpério. Acabou comigo. E acabou com nós três. Acabou comigo. Você sabe o que é que me mata? Eu falava assim, eu sempre fui, a Thay sabe, de aquela pediatra que bancou bebê de baixo peso, né? De baixo peso, assim, abaixo da curva, que seguia a curvinha bonitinha e tal. Bonitinha ou que desbancava, às vezes, porque a gente sabe, tem uma machite, vai desbancar peso. Por que tá acontecendo isso? Ok, tema para outro capítulo, mas... E me matava as pessoas falando assim, doutor, me mandavam no Instagram, eu postava foto do Cauã, achando ele o bebê mais lindo do mundo. E tá? Eu também acho. Não, e o Lucas também. E a Serena também, ai meu Deus. Aí chegava lá, nossa, mas ele tem algum problema? Nossa, mas será que ele não tem alergia? Aí agora que ele tem a curva dele, né? Ele começou a ganhar peso com 5 meses, 1 mês antes da introdução alimentar, assim, recuperar a curvinha dele. E agora, do mês passado para esse, ele não cresceu, só engordou. Então ele tá bem, a fase mais gordita dele, assim, né? Ele tá mesmo. Sabe quais são os recados que eu recebo? Nossa, ele tá tão lindo, tão gordinho, né? Nossa, agora ele tá cheio. Então, assim, as pessoas ainda têm essa capacidade de, primeiro,
a testar a mãe pelo peso do bebê. Sim. Porque se meu bebê é magro, eu que tô falha, eu não sou capaz de nutrir Ou meu eu não bebê. tenho leite. Ou eu não tenho leite. É. E segundo, eles querem bebês Obeso. gordos e adultos magros. A conta não fecha aí. É verdade. É bem isso. A mãe tem que estar plena no puerpério e um bebê gordo. E eu falo, é muito louco isso. E é muito cruel a gente atribuir a culpa de uma falha só pra mãe. Sim. A gente tem toda uma assistência que falhou se essa mãe teve que dar forma. Ah, com certeza, com Né? certeza. Em todos os níveis, Uhum. inclusive familiar, né? Uma das hoje, quanto mais eu trabalho com amamentação e cuidado com o bebê, mais eu vejo que a grande preparação não está em excesso de conhecimento, de informação. Hoje a gente tem que ter informação porque a gente tem que brigar com o sistema. Mas a maior preparação é familiar. Porque é quem vai estar ali todos os dias com você. É a É o rede de olhar de apoio, desaprovação que mais vai te pegar. Uhum. É às 5 da manhã que você vai ver a casa inteira apagada, mas a luz do seu quarto não se apagou. E aí você sozinha olhar pro seu marido com os mamilos inúteis dele e não tá fazendo nada. E dormindo. E dormindo. E acordando e falando que tá cansado. Então, essa o grande olhar que a gente tem que ter pro pós-parto. Quem vai estar lá comigo? Como que eu posso orientar essas pessoas? Como que a gente pode conversar para que a gente possa ter, de fato, uma rede de apoio? Ai, mas eles são a moda antiga. Gente, a pessoa que ama, ela respeita as suas escolhas. Isso mesmo. Exatamente. Então, ela pode até ter coisas, ela pode até ter valores diferentes, coisas diferentes. Se essas pessoas verdadeiramente te amam, elas tiram o ego delas eu queria Da xingar frente. aqui. Da fuça. Né? Eu não vou dar trabalho pro Lu. Elas tiram o ego da cara. Aham. E elas entendem isso. Foi o que eu falei, ó. Aqui em casa a gente não vai ter chupeta, não vai ter mamadeira. Vai ser difícil. Mas é o que gente você vai quer, a gente passar. vai respeitar. É, sim, E pronto. é isso. É E isso. outra, e Quer também- falar mal de mim, fala lá pra fora. Exato. E xinga lá fora. É, E- mas era o que acontecia. Estão falando, nossa, a Cláudia dá brigadeiro de tofu. Nem era, tá? Era de brigadeiro biomassa. de biomassa de banana verde. Era de tofu. Essa Cláudia é louca, né? Mas Mas fala e dá o brigadeiro do tofu. isso, pronto. Pronto. Porque, na verdade, a mulher, ela tá vulnerável. Sim. Com várias questões hormonais, emocionais. Sim. E aí, qualquer coisa que você diga a ela, você não sabe o peso que tem. Exato. E outra coisa, o papel do pai ou do acompanhante, ele é extremamente importante e cabe a mulher também se permitir que essa relação aconteça. Porque a gente fica galinha choca também. E a relação entre mãe e bebê, ela se dá em diferentes níveis, inclusive nesse início pautado na amamentação. Então, o bebê ele tem uma necessidade de sugar e o peito acalma praticamente todos os choros. Uhum. E fica fácil na hora que o bebê chora e ninguém dá conta, tó Aqui. pra mãe. Ó, seu filho. Pega, Tó, a menina tá chorando. É que é TT. Só que isso vai se prolongando Ele quer e essa relação com os demais cuidadores, ela não consegue se estabelecer. Então, também faz parte da família assumir a bronca do, peraí, eu também tenho capacidade de cessar o choro, não tenho peito, eu vou ter que descobrir. Uhum. Eu vou ter que descobrir como que o menino gosta de ser embalado, eu vou ter que descobrir como que ele gosta de ser meninado, eu vou ter que cantar, Gente, dançar, eu sabia pular. que quando eu Renato voltei- descobriu um jeito. Sabe o que ele fazia? Ele dava um susto na Maria Luísa. Ele meninava ela assim. Eu vou mostrar nas câmeras. Ele fazia assim, ó. Ele tava assim, aí fazia assim. Ele dava uma queda brusca na criança. E ele descobriu como? Porque ele precisou. E aí, muitas Aí vezes... ele começava a fazer e parava. Ele falou, funciona, vai assim. Porque no começo é tudo lindo, mas a hora que a gente tem um bebê que não dorme sem a mãe, que chora, que mama a noite inteira, é muito fácil falar, ele não aceita o pai, mas o pai teve que estar presente, o pai foi obrigado a ter que assumir a cena, porque vai chorar, mas ele vai ter que se Ó, virar. É. Isso é uma coisa que é extremamente recorrente, tanto nas consultas quanto no meu Instagram, as pessoas perguntando: doutor, o que eu faço? Eu vou voltar a trabalhar e meu filho só dorme comigo.
vai aprender a dormir com outra pessoa. Eu falo assim, vai não é ter que ele só acontecer. dorme com você. Ele nunca Até hoje, precisou. ele só sabe dormir com você. Ele nunca precisou dormir com outra pessoa. Ah, mas é que eu tento, ele vai pro pai, ele chora. Sim, porque ele não tem relação. A Vai criança, ela estabelece o amor e a confiança nas relações de cuidado. É no trocar a fralda, é no dar o banho, é no permitir. Então, assim, ele vai chorar até que os dois se entendam, que ele entenda que tá seguro ele dormir ali naquele outro colo, que a massagem no pezinho também é gostosa, que o cafuné na cabeça também é gostoso. Vai protestar Que o chi- porque está diferente. Porque ele é uma frustração. Eu quero meu pepeta, até que entender que não tem só o pepeta e que outra coisa também é gostosa. Sim. E aí entra muito que quando eu vou fazer as consultas de desmame, entra muito, ai, tá, mas meu marido não pode porque ele trabalha no dia seguinte. Mas, pô, pai, é o filho dele, é trabalho dele também, sabe? A gente tem que começar ficou 3 enquadrar. anos nessa do trabalho no dia seguinte, dando pepeta. Entendeu? Eu trabalho. E eu tenho que assumir porque a criança é meu filho. Se eu não assumir, quem vai? Aí Por que o pai pode Pois é, aí entra a carga materna. Que era o que a gente ia falar. Aqui nesse não episódio, falamos vai nada, ficar- fica pro próximo. E na verdade, entra a gente falou, vamos falar da carga materna. Fica pro e não próximo. falamos. Vai ter que ficar Fica pro pro próximo. Mas mais do que isso, entra a carga materna, porque ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta, ela amamenta de madrugada, né? E o pai precisa dormir. E o pai precisa dormir porque ele trabalha no outro dia. E isso foi o que eu ouvia da minha mãe. Eu ficava porque seu pai tinha que trabalhar no outro Menina, dia. mas sabe que eu acho que num dos partos, tipo, quando o Cauã ainda tava virado no giraia fazendo greve de fome, porque ainda tem essa, né? Ainda tem os bebês que não cooperam com o cuidador. Mas tá bom. Eu cheguei em casa, eu falei assim, tadinho do Cássio, ele trabalha no outro dia. Aí eu falei, mas eu também, eu tava num Eu tava trabalhando. Mas é muito isso. Fora a carga materna, tem um outro episódio pra gente Meu Deus, falar, saiu que eu já só, é escrevi sempre aqui. assim, A Cláudia tá até anotando que aqui, tem ó. a carga materna. Esse. Além disso tudo, a gente tem que voltar a dar, né? Vamos combinar? Ainda não Lucas, voltei. não faça uma Nutelinha dessa parte, por favor. Entendeu? Além de tudo. Ah, gente, Ainda não voltei. Eu ganhei um iPhone. Ganhei um iPhone. Entre dormir e namorar, eu prefiro Como ela ainda ganhou dormir. esse iPhone. A questão é, além disso tudo, a gente tem que lembrar disso. Gente. E outra, com um corpo totalmente que você não se reconhece Você nele, não se porque eu ainda não reconhece, estou me reconhecendo nesse O corpo. peito vazando, cheirando azedo. Gente, é muito maluco. As pessoas olham pra mim e falam assim, Natália, pera que eu vou pegar. Natália, você tá linda, mas você não tá gorda, assim, né? Realmente, eu não sou uma pessoa gorda, mas quando entre falar que eu tô linda e eu não tô gorda, aí eu venho e faço assim, ó. Pera, que eu vou... sei que ela vai mostrar. Aí eu pego e faço assim, tá, mas esse era meu corpo. Uau. A Fio, Nath eu não sei, era eu o faço avião. Era esse o meu corpo. Ou Mas vai seja, voltar, amiga. Não, É. tudo bem, é a demanda que eu tenho hoje, mas é sobre não se reconhecer. Sim, Não é sim. sobre estar magra, estar acima do peso, é sobre isso. É Sim. sobre você não se identificar naquilo. Por quê? Outro Minhas tema. roupas não cabem, minhas calças não cabem, minhas blusas não cabem. Aí você tem que conciliar a blusa que possa amamentar, Sim. que você não vai ficar pelada no meio da rua. O meu Então, histórico é com a obesidade difícil começou isso. na maternidade, né? Eu comecei a engordar no pós-parto do Nico, no do Henrique eu cheguei à obesidade e hoje eu sou bariátrica, né? Claro que a gente tem toda a demanda, o corpo pós-gestacional, todas as questões emocionais que envolvem ali o pós-parto imediato, principalmente no primeiro ano de vida, e a gente tenta caber em espaços que não somos nós. É bem isso. A mesmo. gente tenta caber em pessoas, em lugares, em relações que não cabe mais. E a maternidade, ela traz muitas mudanças, inclusive no campo profissional, de você, tudo que fazia sentido, de repente não faz mais. E muitas vezes a gente tenta se forçar numa realidade que não nos permite mais. E aí, no meu caso, veio o ganho de peso. E aí, essa aceitação, né? É aquela coisa, pra mim, todo mundo fala, Natália, você é linda, você é bonita. Mas eu ainda olho no espelho e eu não me reconheço, ainda não consigo me achar bonita, assim, dessa forma que eu sim. estou, porque
é uma pessoa totalmente diferente. Sim. A gente tá se entendendo, mas eu ainda não cheguei lá. Eu vou te falar, eu tô acima do peso desde que a Maria nasceu. Não consigo recuperar. E olha que eu me esforço. Você se esforça. Entendeu? Mas eu nunca tive problema de peso, mas eu sou outra pessoa agora, é um outro corpo. Então, é uma nova aceitação também. Sim. Porque a gente se transforma não só no emocional, no físico, em todos os âmbitos, no profissional. Quantas mulheres mudam o seu jeito de trabalhar, até a área depois do nascimento do bebê. Então, assim, quantas coisas mudam e por que o físico não? Tem que continuar o mesmo, magrinha, bonitinha, e eu igual falo tava. uma coisa com a Thay, que é até eu sei que eu vou causar tretas, porque a gente fala assim, tem muita coisa que não tem, que maternidade não é diploma. Mas para um profissional que assiste mães e bebês, a maternidade muda muito o olhar. Opa, não. Principalmente quando se trata da assistência ao parto e amamentação e cuidados com o bebê. Não dá. Eu lembro assim, eu vejo muitas vezes, mas meu filho não toma... até parece criança não tomar remédio, segura e dá. Não, gente, não é assim. Vocês não estão entendendo o que é um bebê que não quer tomar o remédio, você precisa tratar. Tem toda uma questão emocional ali envolvida. Então, assim... Realmente. E não tem como você... Porque, assim, a parte que azeda a maternidade, ela não é a informação, ela é o cansaço. Isso. É a sobrecarga, é a perda da identidade. E isso, a pessoa que não viveu nunca vai saber. Não. Não, porque é só vivendo. Não pode até ter empatia, pode falar, mas ele não tem lugar de fala. Pode estudar, a gente pode gravar, falar aqui a vida inteira. É diferente quando você tá imerso ali dentro. Só você sabe. A maternidade encontra com a própria sombra. Qual a sombra que te espera, né? Cada um tem uma, né? E cada um vai ter. O meu foi a perda de identidade. O meu foi a não capacidade em nutrir a minha filha. Sim. Né? Então, eu tô trabalhando várias sombras ainda. Eu também. Você nem me traz pra essa reflexão aqui nesse momento agora, para. Vamos aprofundar muito o assunto. Foi um prazer. E eu pensava assim, não, mas é só ficar sem dormir. Aí eu dou conta. Não. É o combo. Você não sabe o que é ficar sem dormir. Não. Porque você não vai dormir nunca mais. Você fala, gente, nunca mais eu vou dormir na minha vida. Mas você dorme, tá, gente? Depois de alguns anos. Mas você dorme meia hora aqui, 10 minutos ali. Aí a hora que você tá naquele soninho gostoso, porque depois chegam os desafios da adolescência. Aí você fala assim, agora você não dorme, mas o bebê tá na sua cama, seguro, no lar. Aí depois vai vindo a adolescência, você já tá preocupada com o que ele tá fazendo dentro do quarto. Aí você já quer passar ele pro seu quarto de novo. Depois sai de casa, você quer saber se não tá morrendo, se vai chegar em casa vivo, você não dorme porque você quer que ele volte pra casa. Sim, quando tá tomando decisões ruins, você não pode fazer nada além de ver a pessoa se estrepar pra aprender. Vocês tudo tem cara de que deu trabalho pra mãe de vocês. Pois é. Mas o que foi esses dias? Não sei o que a Maria falou assim, a gente tava lá no resort, né? Ela falou assim, mamãe, aqui é tão bom, né? Eu falei, Ela falou assim, sabe por quê? Porque as crianças ficam brincando e os pais ficam despreocupados, tomando caipirinha, cervejinha, drinkzinho, vinhozinho. E aí pode ficar bêbado e não precisa dirigir. Eu olhei, eu falei assim, meu Deus. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Gente, eu nem bebo tanto assim, eu bebo um pouquinho, eu gosto de beber uma cervejinha, uma caipirinha, um drinkzinho. A caipirinha, o drinkzinho, o vinhozinho, a cervejinha. Caipirinha, água de coco. Ai, gente, se eu não puder nem... Mas aí eu fiquei pensando... Aí eu fiquei pensando... Meu Deus, o que eu tô... mostrando, né? Gente, mas não dá... Outro assunto não dá pra ser perfeita. Meu Deus, olha a lista de assuntos. Vai ter podcast até 2025, só pra gente terminar. Não, eu vou fazer contrato vitalício com eles, para eles gravarem aqui. Ou então a gente vai ter que pôr 2 vezes na semana, porque não vai dar, nós vamos morrer, ainda vai ter conteúdo lá pra postar. Mas é isso, eu acho que é legal a gente trazer, porque além de sermos mães, nós trabalhamos na assistência. Tá, esse pós-parto aí eu deixo pra vocês. Eu não sou doula de pós-parto e não serei. Não serei mesmo. Mas existem as profissionais que atendem. Você rejuvenesceu 20 anos nessa decisão.
porque basta meu pós-parto, quem dirá das outras. Mas assim, não é uma coisa que toca meu coração, né? Mas eu tô dentro aí da assistência. Então, nós, como parte da assistência e mães, eu acho que é muito interessante a gente falar que a gente sofre das mesmas dores que elas sofrem. Que quando elas trazem pra gente, a gente sabe exatamente o que elas estão falando. Porque a gente viveu na pele, Sim. cada uma a sua própria sombra. E você sabe uma das coisas que mais me pegou no pós-parto do Henrique e do Lucas, que foi diferente do Nico? O Nico, eu era só mãe, eu era enfermeira emergencialista na época, CLT e tudo mais. Do Henrique e do Lucas, eu já era mãe e profissional da área materno-infantil, né? Autônomo. E uma coisa que me pegou muito é que a sensação que eu tinha da exigência de ser profissional e dar conta da demanda das outras mães e ser impedida de dar conta da minha própria. Eu lembro que o Lucas nasceu no dia seguinte. Profissionais humanizados que elas desumanizam. Mas não querem humanizar. Eu lembro que o Lucas nasceu e no dia seguinte tinha gente. Oi, Thay, o Lucas nasceu ontem, parabéns. Eu tô com caroço no peito, tá assim, tá assado, não sei do que. Eu falei, calma, eu sou uma mãe que acabou de parir, eu tô aqui reconhecendo meu filho. Vocês não lembram do Cássio falando que atendeu o telefone na hora do meu parto? Ah, é? A pediatra não pode nem parir, ela precisa responder. Mas você não tem alguém... Ela não pode... Não, ela não pode falar. Ela não pode, ela tá parindo. Ela não pode falar... É isso que ela pode falar. Então, e muitas vezes as pessoas acham que a informação facilita o fardo e não facilita, ela às vezes pode dificultar. E a gente também tem a parte emocional por trás do cansaço, de toda toda transformação, porque nós somos mulheres e isso não muda. Você pode ser a rainha da Inglaterra, a plebeia, que o processo vai ser difícil como um todo. Claro que algumas vão ter algumas facilidades, outras não, mas o fardo não muda. A maternidade, ela é pesada por si só. Claro que quanto mais você jogar limões, mais azeda ela vai ficar. Exato. Mas ela é pesada. Ao ponto de ter que ouvir de uma paciente, né, ex-paciente no caso, de que agora eu trabalhava, como é que é, o suficiente para ser uma mãe ausente e uma pediatra que não dava conta da demanda. Mas esse também é um assunto para outros capítulos. Aqui, ó, gente, dá pra gravar o dia inteiro, porque eu já tenho um monte pro próximo mês. As pessoas podem ser muito más com uma mãe puérpera. Muito más. E elas nem imaginam o quanto isso marca na gente. E elas viveram isso recente. Né? É isso que choca, né? Mas, enfim. É isso, gente. A gente não quer assustar você. Eu acho que você deve estar tremendo ou até nem chegou no final do episódio. Porque você falou, é melhor eu nem saber. E, às vezes, a ignorância é uma bênção, né? Mas, pra gente encerrar aqui, eu digo assim, é desafiador. É difícil. Mas vale a pena. A gente vai chorar, mas vale a pena, gente. Por isso que eu já quero outro. Gente, eu tenho 3 e eventualmente passa na minha cabeça do quarto. Sai nem das sombras ainda e eu já tô buscando a luz. Gente, mas pra ter outro, precisa transar, né? E aí a gente fala isso no próximo episódio. Gente, a Cláudia Raia, 55 anos, ou seja, eu ainda tenho tempo. Vou começar de novo. Beijo, amiga. Beijo, gente.